Rapaziada, galera palmeirense, amantes de futebol, hoje tem aí Palmeiras e Jacuipense, né? Jogo válido pela Copa do Brasil. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre um fato passado, né? Que foi aqui a vitória do Palmeiras por 1-0 no último domingo contra a equipe do Atlético Paranaense, né? E enaltecer, para mim, em números, o maior zagueiro, né, da história do Palmeiras, que é o Gustavo Gomes, né? Foi ele que deu números finais a essa partida, né? Fazendo seu gol ali logo ainda no início do primeiro tempo. E o Palmeiras, no segundo tempo, teve um Murilo bem expulso, na minha opinião. Tá? Ele que já havia sido amarelado no primeiro tempo, depois de um agarrão ali no jogador do Atlético Paranaense, foi expulso, né? De maneira acertada. E com isso, o Palmeiras, dos muitos adjetivos que o Palmeiras merece ao longo desses anos, principalmente na era Abel Ferreira, a resiliência também é uma delas. O Palmeiras foi muito resiliente, soube sofrer, se defendeu. É verdade que o primeiro tempo do Palmeiras foi lastimável, embora tenha saído o gol. Lastimável, poucas chances criadas. De verdade, parecia um time amador. Parecia que essa equipe nem está treinando. É um absurdo. E isso se dá a uma situação que eu já conversei com vocês há muito tempo, que é a falta da Abel Ferreira à beira de campo. Né? É fato que o Palmeiras performa de uma forma quando ele está em campo e outra totalmente diferente quando ele não está, desculpa. E o motivo é muito simples. A capacidade que ele tem de mudar uma partida, só ele tem. O auxiliar técnico dele não tem. Né? Se fosse assim, por exemplo, o Domenech Torrent, que foi por muito tempo auxiliar do Guardiola, seria um treinador excepcional. Ele não foi. Né? Que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Né? O que importa, é claro, é a vitória. Mas, na minha opinião, o Carlos Miguel, mais uma vez, foi o melhor homem em campo, porque salvou o Palmeiras, sim, do pior, por mais de uma vez. Tá? Teve uma defesa ali que ele fez ainda no segundo tempo, no finalzinho ali, que se não fosse ele, o Palmeiras com certeza não teria tido tanta sorte assim de manter o resultado. E já há algum tempo, né, que o Carlos Miguel vem sendo um dos melhores, quiçá o melhor jogador da partida, e eu não concordo com isso. Eu acho que uma equipe com nível de investimento tão absurdo como o Palmeiras, eu acho que você tem que ter como seu melhor jogador um meia, um atacante, né? Pode ser sim um defensor, mas eu acho que com gols, com assistências, né? E não porque você sofreu, tá? Depois da expulsão, o jogo virou, o Atlético Paranaense subiu suas linhas, o Atlético Paranaense que já vinha bem na partida, no contexto geral, melhorou ainda mais. Palmeiras soube sofrer defensivamente. Palmeiras também, é claro, tem uma defesa muito sólida. Palmeiras, sim, uma das grandes virtudes do Palmeiras é um sistema defensivo muito bem estabelecido. Tá? É importante enfatizar aqui que eu não estou dando demérito. Eu só estou preocupado com essa constância em sofrer para vencer. Né? Por exemplo, a exemplo do que foi aquela vergonha absoluta contra o Corinthians, onde o Palmeiras teve 2 jogadores a mais e não conseguiu vencer, quase perdeu. Aqui, eu arrisco a dizer que foi o oposto. O Palmeiras tinha um jogador a menos e soube se defender, né? E levou a vitória para casa. Então, você tem que sim enaltecer uma vitória, independentemente de como ela foi, tá? Mas as circunstâncias dessa vitória também me preocupam. Acho que o Palmeiras irá performar melhor ao longo da temporada. Acho que a janela de transferência que está por abrir, acho que o Palmeiras irá fazer uma pequena reformulação pontual, talvez com algumas saídas, talvez com algumas chegadas. Pelo menos é o que se espera, né? Eu vejo que o Palmeiras tem ido ao mercado sim negociar. Por exemplo, nesse momento agora, o Palmeiras está em negociações avançadas com o zagueiro Barbosa, que na minha opinião é um bom zagueiro. Mas na minha opinião o Nino é o melhor zagueiro. Seria a melhor opção. Quem sabe o Palmeiras está indo atrás do Barbosa porque não vai trazer o Nino, ou trazer os dois. Fato é que o Palmeiras sim precisa trocar algumas peças. Vou citar aqui, por exemplo, Felipe Anderson, talvez um Jefté da vida, talvez ali um Kelvin se chegar a proposta, e repor a altura de um time que hoje está a 6 pontos na frente do segundo colocado, Flamengo, né? Que sim na Libertadores está bem, né? E que todas as competições que entra para vencer, e que já é campeão paulista este ano, tá? Então é o que se espera, né? Você usa o espaço para comentar aí, curte, comenta, compartilha, já me segue, tem Futebol Resenha sempre por aqui.